Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para nos alegrar com a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre o jejum. O que significa o jejum? O que a palavra de Deus ela nos instrui a respeito desse assunto? Mas antes de nós começarmos, eu quero convidá-los a orar. Vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ajuda, que nos assiste e que nos ensina toda a verdade. Nós estamos nessa noite aqui, meu Deus, com o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra. Querido Espírito Santo, que o Senhor esteja falando nos nossos corações, nos ensinando essa tua palavra que é viva, essa tua palavra que é poderosa para nos fazer vencer diante de todas as lutas. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante de ti, que a tua bênção os alcance, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o texto que eu quero compartilhar hoje está em Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velho, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus ele foi interrogado pelos discípulos de João Batista, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Já que eles, os discípulos de João, e os fariseus, que eram os religiosos da época, eles costumavam a jejuar. Então Jesus ele começa aqui a explicar, o porquê do jejum. Antes eu queria dar uma definição. O que significa jejum? Segundo algumas definições que a gente pesquisa, e sabe, que o jejum ele é abstinência parcial ou total de alimentos por um período e um propósito específico. Então, quando fala em jejum, já se pensa logo em abstinência de alimento. Eu vou deixar de me alimentar por um período, que pode ser um jejum total de sólidos e líquidos, ou um jejum parcial de apenas de sólido, onde a pessoa pode tomar água, ou tomar algum líquido. Jesus, ele explica aqui o porquê devemos jejuar. No versículo 15, ele diz assim, quando os discípulos de João perguntaram por que eles não jejuavam. Aí Jesus ele responde da seguinte maneira: podem porventura estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então Jesus aqui, irmãos, ele nos fala a respeito do jejum, como naqueles dias em que ele estava fisicamente com os discípulos, não havia essa necessidade dos discípulos estarem jejuando. Porque o jejum, na verdade, ele é um exercício espiritual, onde a pessoa ela vai se conectar com o mundo espiritual. Como Jesus estava em pessoa ali, não havia essa necessidade deles buscarem a Deus, porque Jesus estava ali, qualquer necessidade, eles corriam, eles chamavam por Jesus, eles gritavam por Jesus, eles iam até o Senhor para receber o que eles precisavam, e Jesus estava ali com ele, Jesus poderia ser tocado. Então, o homem natural, ele estava ali tudo diante de si, Jesus estava ali fisicamente com ele, que poderia solucionar todos os problemas. Agora Jesus diz assim: dias virão em que o noivo será tirado, então jejuarão. Um dia que eles não estariam mais fisicamente. É como hoje, Jesus não está mais hoje fisicamente entre nós, mas ele está espiritualmente. Então o jejum ele é algo que lhe conecta com a realidade espiritual. No caso, quem jejuma buscando a Deus vai se conectar com Deus. A gente sabe que o jejum ele não é uma prática apenas dos cristãos.
Existem outros tipos de grupos religiosos que jejuam, que buscam, né, uma conexão espiritual, não com Deus, né, como alguns que lidam com o ocultismo, com outras coisas, eles estão se conectando com o mundo espiritual que eles almejam. No caso, nós jejuamos e oramos para nos conectar com Deus, para buscar uma comunhão maior com Jesus, uma comunhão maior com o Espírito Santo. Então, o jejum, o verdadeiro sentido do jejum, ele é uma forma de conexão espiritual com Deus. O jejum, ele propicia isso. Por quê? Porque o homem natural, ou o homem físico, a Bíblia fala do homem espiritual, oculto no coração, o homem interior e o homem exterior. O homem exterior, que somos nós, que podemos, esse homem que pode ser visto, esse homem, essa mulher que pode ser visto, que pode ser tocado, ele é composto pelo corpo e pelos sentidos, né? Os sentidos é que dão a vida para o corpo. Esse homem, ele é guiado, né, por esse mundo físico. O homem espiritual, oculto no coração, ele tem atividades, habilidades espirituais que precisam ser desenvolvidas, né? Para o nosso corpo estar forte, o nosso homem exterior, o nosso corpo estar forte, nós precisamos nos alimentar bem, dormir nos horários certos, fazer todas aquelas coisas, nos movimentar, ter as nossas atividades físicas. Isso fortalece o nosso homem exterior. Agora, o nosso homem interior, a nossa pessoa interior, como é que ela é fortalecida? Como é que as suas habilidades espirituais são desenvolvidas? Uma das maneiras de desenvolvermos o nosso homem interior, ou o homem espiritual, é através do jejum. É uma das maneiras. Por isso o jejum, ele precisa ser compreendido, é uma prática, é um exercício espiritual. Por quê? Porque ele vai quebrantar o seu homem exterior, né? Esse homem físico, você vai se abster do alimento, o seu corpo vai ficar um pouco fraco, por isso que a gente sente aquela fraqueza. Mas o que acontece? Os seus sentidos espirituais, eles vão ser aguçados, eles vão ser despertados. Porque o jejum não é somente passar fome. Para você realmente usufruir dos benefícios do jejum, você tem que estar em oração. Porque quando você deixa de se alimentar e se separa para estar com Deus, você entra numa dimensão espiritual, né? Você vai buscar, você vai se conectar de uma forma mais profunda com Deus, do que normalmente no dia a dia, na correria, a gente não consegue. Então o jejum, ele lhe leva a fortalecer o seu homem espiritual. Por quê? Porque você vai estar em contato com Deus, você vai orar, Deus vai abrir os seus olhos espirituais, você vai compreender mais a realidade do mundo espiritual, você vai ter revelação da palavra, você vai perceber a presença de Deus, Deus vai falar contigo, Deus vai te dar a orientação que você precisa. Então o jejum é o verdadeiro jejum, por isso que Jesus disse, quando ele não estivesse mais aqui, ia jejuar, porque a gente precisa. Se nós estivermos andando apenas pelo homem exterior, pelo mundo físico que nos cerca, pelos nossos sentidos naturais, muitas vezes nós perdemos essa percepção espiritual, do mundo espiritual, dessa comunhão com Deus, das revelações que Deus quer dar diante das coisas que a gente enfrenta. Então o jejum, ele tem esse poder de fortalecer a nossa pessoa interior, né? Ele nos torna sensíveis à manifestação de Deus, o agir de Deus, né? O jejum, ele não muda Deus. Às vezes as pessoas têm um entendimento errado. Eu vou jejuar para Deus me dar isso. Eu vou jejuar para mudar isso aqui. O jejum não muda Deus, porque Deus, ele é o que é. Ele já nos deu todas as coisas, assim que a palavra de Deus diz. Que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção. Deus já nos deu tudo que nós precisamos em Jesus Cristo. Agora, nós precisamos receber isso. Como é que nós nos recebemos? Quando recebemos, é quando nos conectamos com Deus, que a gente vai conhecendo mais a Deus, conhecendo os caminhos do reino de Deus, como é que funciona no reino de Deus. Nós vamos nos posicionando e vamos sendo transformados. O jejum não muda Deus, o jejum muda a cada um de nós, né? Nos dá essa percepção espiritual que precisamos.
O jejum, irmãos, ele vai além da abstinência de alimentos. Eu estava observando aqui na palavra de Deus, quando Jesus, Isaías 58, as pessoas estavam perguntando, né? O israelita, é um texto, depois você lê em casa, o capítulo todo de Isaías 58, que fala a respeito do jejum, que agrada a Deus. O povo de Israel, eles jejuavam, e ele dizia assim: por que nós jejuamos e o Senhor não atenta para nós? Nós afligimos a nossa alma e não vemos, em outras palavras ele estava dizendo isso, e não vemos os resultados. Aí Deus, ele vai e orienta, né? Ele diz assim, no versículo, Isaías 58, que ele diz, a partir do versículo 4, eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir descompunho iníquo, e jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Será esse o jejum que escolhi? Deus falando com eles. Será esse o jejum que escolhi para o homem, que um dia aflige a sua alma e incline a cabeça com junco, e estenda debaixo de si pano de sacos e cinza? Chamaria tu isso de jejum e de aceitável ao Senhor? Aí ele vai dizer: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade e desfaça a atadura da servidão, e deixe livre o oprimido e despedace todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão como faminto, e recolhas em casa o pobre desabrigado? E se vires o nu, o cubras, e não esconda do teu semelhante? Então Deus, ele estava orientando aqui que as pessoas faziam jejum. Mas olha como era que eles faziam jejum. Eles faziam jejuns e eles continuavam vivendo, eles tiravam os alimentos, mas eles não paravam para orar, para se conectar com Deus. Eles ainda brigavam, discutiam, trabalhavam, né? Tinham confusão entre si. Aí disse: Senhor, será que é esse o jejum que eu quero que vocês façam? Né? Aí ele mostra aqui que o jejum, ele vai além da abstinência de alimentos, né? Que na verdade, irmãos, o jejum é uma oferta que a gente faz de nós mesmos a Deus. Quando nós deixamos de nos alimentar, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou oferecendo o meu corpo em sacrifício a Ti. O jejum é uma oferta sacrificial que se faz ao Senhor. Eu estou deixando de me alimentar, que é um desejo lícito, correto, para estar Te buscando. Eu estou me oferecendo a Ti. E aqui ele fala de um jejum das obras da carne, né? Por exemplo, o homem natural, né, ele tende às obras da carne, que é o egoísmo, as brigas. Você vê que ele fala aqui de coisas que eles estavam em rixas, em contenda, murmurando, xingando, coisas desse tipo. Na verdade, eles estavam sendo dominados pelos desejos da carne. E o jejum é onde você, num ato de vontade, você toma a decisão de se abster dos desejos da sua carne e se consagrar a Deus. É dizer não para a sua vontade exterior, do seu egoísmo, e você repartir o seu pão com famintos, como ele está dizendo aqui. Entendeu? Você dizer sim para Deus: olha, eu rejeito essa minha vontade de querer ter tudo para mim, e vou olhar para o próximo e vou repartir o que eu tenho com ele. Né? O jejum por isso o jejum, ele é uma oferta de sacrifício que se faz a Deus. Que eu poderia querer tudo para mim, seria muito bom para mim, né? Mas o bom é fazer a vontade de Deus, é repartir, é amar. Então, por isso o jejum, ele vai além de você se abster de alimento. É você se consagrar a Deus, você abrir mão da sua vontade e você fazer a vontade de Deus, você se conectar com Deus, você deixar o Espírito de Deus dominar a sua vida, você ser dominado pelo homem interior do coração, dominado pelo Espírito de Deus. Aí ele diz: e quais são os resultados de quem age assim? A partir do versículo 8 de Isaías 58, ele diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti,
e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, se você é uma pessoa que procura jejuar do pecado, abster-se do pecado, então ele diz que vai acontecer isso. A sua luz vai brilhar. A sua vida será cheia de luz, de brilho de Deus. Né? Cura vai brotar na sua vida. Por quê? Porque a gente está em comunhão com Deus. Passa-se a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Que a pessoa que vive no pecado, que não tem tempo para Deus, que vive só na dimensão física, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, não tem nada disso. Mas aquele que se consagra, que se entrega, que se rende ao Senhor, jejuando do pecado, esse então, ele diz que a sua justiça irá diante dele, e a glória do Senhor será a sua retaguarda, a glória de Deus vai brilhar na vida dessa pessoa. Aí ele diz assim, então clamará e o Senhor te responderá. Olha aqui a resposta das orações. Se nós queremos ter a resposta das nossas orações, né? Vamos estar em comunhão com Deus, vamos estar orando, porque se nós abrirmos mão dos nossos desejos carnais, né, das obras da carne, nós vamos estar em comunhão, em sintonia com Deus, e tudo que nós falarmos, tudo que nós colocarmos, Deus vai nos responder. Ele diz, gritará por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Que maravilha! Eis-me, se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça o inimigo. Aí diz assim, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha que coisa tremenda, que promessa maravilhosa. Então hoje, irmãos, nós precisamos estar atentando, né? Nós estamos vivendo dias que estamos convocando as pessoas para orar e para jejuar. Mas nós precisamos saber por que nós precisamos jejuar. Né? Porque nós precisamos estar conectados com Deus. Saber o que está acontecendo, que direção tomar, buscar a intervenção do Senhor. E o jejum é uma arma eficaz, poderosa. Né? Não é só um momento também, eu vou me abster de alimento e depois eu vou fazer tudo errado. Não. O jejum tem que ser contínuo. Uma consagração da nossa vida a Deus. É como Jesus disse, porque a pessoa que não entende o propósito do jejum, é como ele disse lá em Mateus, é como alguém que põe um remendo de um pano novo em uma veste velha. Porque o que vai acontecer? Que vai se rasgar e vai ficar maior a rotura, o buraco vai ficar maior, rasgado. Quem não entende, que acha que vai barganhar com Deus, eu vou jejuar para Deus me dar isso, se eu fizer, Deus vai me dar, ele se sente na obrigação, não é nada disso. Você vai se frustrar espiritualmente, não vai ver a resposta, né? E vai ter confusão. Mas quando a gente entende que o jejum é uma oferta que a gente faz de nós mesmos a Deus, onde a gente sacrifica algo que é precioso para nós, a nossa vontade de nos alimentar, para gastar aquele tempo diante de Deus. Aí Deus vai se revelar, Deus vai agir e vai acontecer tudo isso que Ele fala aqui na sua palavra. Então hoje eu quero convocar você para jejuar com o entendimento certo. Eu vou estar me consagrando ao Senhor. Deus, Ele recebe. Olha, é uma oferta que Deus mais se agrada, é essa oferta voluntária. Onde a gente entende e diz, Senhor, eu estou aqui me oferecendo ao Senhor, para passar esse tempo com o Senhor, para buscar a Tua face. Por isso que a gente olha para os jejum que o pessoal fazia no Antigo Testamento, acho que eles tinham esse entendimento. Como Esté que orou junto com a nação e Deus agiu. Daniel orou 21 dias buscando uma resposta diante de Deus e Deus enviou a resposta. E assim tantos outros. Assim também a gente possa hoje estar se levantando nesta semana agora, vamos estar jejuando, buscando ao Senhor, nos consagrando a Deus, pedindo que Ele nos mostre o que fazer, o que está acontecendo, para que a gente se posicione espiritualmente. Deus, Ele deseja se revelar, deseja fazer coisas extraordinárias em nosso meio, mas nós precisamos ter o entendimento certo. E eu espero que esta palavra, sinceramente, tenha trazido esclarecimento ao seu coração. E que a partir de hoje você, voluntariamente, possa fazer esse sacrifício de jejum da forma correta. E que você possa ter mais comunhão com Deus, possa estar numa conexão com Jesus, né? Aqueles dias que o noivo seria tirado, nesses dias de jejuar, porque nós precisamos, não podemos estar distante de Jesus. E o jejum, ele nos aproxima, abre nossos olhos espirituais
nossos sentidos espirituais são aguçados e nós podemos nos mover, não somente por vista, mas pela fé. Estaremos firmados na palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Queria pedir que agora você esteja aí reunido com a sua família e ore. Vamos estar orando por nossas vidas, vamos estar orando pela nossa nação e pelo mundo que está nesse mundo de caos. A gente vê que os governantes estão em confusão, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem o que vai acontecer. Mas se nós, a Igreja de Deus, estivermos em oração, em jejum, buscando uma solução, Deus nos dará a resposta, Deus nos guiará, Deus intervirá, porque Ele é fiel. Amém? Fiquem na paz e na graça do Senhor. Amém.